Vamos começar, Eunice. Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bom dia, a graça e a paz do Senhor, a todos os que estão aqui, aqueles que nos assistem pela internet também. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Um corpo só em ti.
Aleluia. Eu quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui agora para esse tempo de oração. Nós temos muito que agradecer. Entre o nosso tempo de gratidão, a vida do Eduardo, a vida do pastor George, suas famílias. Deus deu a eles e a todos nós um grande livramento na última quinta-feira, quando eles foram assaltados, mas Deus foi restituindo gradativamente tudo, e no final a única coisa que não havia sido recuperada, Deus deu melhor. Então nós vamos honrá-lo com este tempo de gratidão. E você que está enfrentando problemas na saúde, problemas na família, problemas de ordem financeira, deixe o seu lugar, venha e una-se. Por favor, queridos, venham aqui para o centro, para que os outros também possam chegar. Cheguem um pouquinho para cá. Vocês também aqui, venham para cá. Vamos orar pela Renata. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, pessoas que estão precisando muito. Estaremos orando também pelos papais, porque hoje a nossa nação e parte do mundo celebra neste tempo o Dia dos Pais. E nós vamos ter um culto hoje mais enxuto ainda, para que você possa ir para o melhor restaurante. Hoje é tudo por conta da mamãe. Hoje é a mamãe que vai pagar. Você dá a senha do seu cartão para ela e ela vai pagar então seu almoço hoje. Feche seus olhos agora. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor poupou a vida do pastor George, da Andréia, do Eduardo, da Alice, do Caleb. Obrigado porque o carro roubado retornou a eles. A chave jogada fora num terreno baldio foi encontrada e devolvida. Há muito que agradecermos, porque mesmo quando o mundo diz para nós: mas vocês não são crentes? Como é então que o teu Deus deixou que tudo isso acontecesse? Eles não sabem que o Senhor é escudo e fortaleza no dia da angústia, no dia do assaltante, no dia mau, no dia em que nós mais precisamos do nosso Pai. Lá o Senhor está, nos livrando do homem mau, nos livrando das estratégias de Satanás, nos livrando de tantas coisas das quais muitas nós nem tomamos noção. E o Senhor tem nos abençoado. Nós te louvamos, te honramos, glorificamos nesta manhã por todo o livramento que o Senhor estendeu a eles e a todos nós também. Obrigado, Senhor, pelos papais da nossa igreja, de toda a nossa cidade, todo o Brasil e todo o mundo, porque sabemos, Pai, que o Senhor nos formou para sermos a tua semelhança. O Senhor nos deu a graça de participarmos da criação de novos seres. Estes seres o Senhor tem como herança tua, e nós queremos, Pai, ser os melhores pais, para que estas crianças jamais se desviem do caminho. Pai Santo, que sejamos pais sacerdotes, que sejamos pais inteligentes, pais que buscam o relacionamento sadio com seus filhos. Que os nossos pais, os pais da primeira Igreja Batista em Maricá, sejam o próprio caminho, verdade e vida para os seus filhos. Pai Santo, que Jesus brilhe por meio da nossa vida e que os nossos filhos nos confundam com Jesus. Pai Santo, obrigado por teu grande amor pelos enfermos, por aqueles que estão sem trabalho e por estarem sem trabalho não estão tendo provisão a contento, no total, mas sabemos que o Senhor está provendo o alimento, provendo o vestuário,
provendo, Senhor, o teto, porque o Senhor é fiel, mesmo nas nossas escassez, mesmo nas nossas lutas financeiras, o Senhor está sempre lá, provendo, sustentando. Guarda, Senhor, a cada irmão aqui. Eu te peço agora, Pai, pela Renata, que o Senhor continue abençoando a Renata na cirurgia que fez. Pai Santo, abençoe a família, abençoe o meu irmão, abençoe, Pai, os irmãos que estão passando por tratamentos sérios na saúde. Que o Senhor tenha misericórdia e os abençoe com cura. Abençoa o teu povo, Pai, e que em nome de Jesus, todos nós tenhamos uma manhã na tua presença de crescimento, como já recebemos na escola bíblica dominical, como recebemos em edificação no café da manhã para os papais. Pai Santo, continua nos edificando, mas principalmente continua nos enviando para que outras pessoas possam desfrutar do Deus Pai que temos. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Estejam assentados e vamos continuar adorando ao nosso Deus, adorando ao nosso Senhor, também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Bom dia, irmãos. Bom dia, papai. Você que está aqui na casa do Senhor na manhã deste dia e viemos para adorá-lo. Muito bom nós estarmos na presença do nosso grande Deus, e Ele tem estado sempre ao nosso lado, nos orientando, nos ajudando, nos guardando, nos protegendo, dando a cada um de nós sempre aquela porção que precisamos para viver aqui neste mundo. Estudamos uma lição cuidando de nossas vidas, cuidando de sua vida, que possamos estar se preocupando com isto, com a lição que aprendemos hoje. Precisamos cuidar da nossa vida. E o profeta Ageu, ele continua a nos ajudar para que possamos ser fiel à entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. O profeta diz lá, no capítulo 2, verso 8: minha é a prata e meu é o ouro. Quem que diz? O Senhor dos Exércitos. Então o profeta está aí nos ajudando a poder estar cuidando de nossa vida na igreja, na dedicação, na entrega daquela porção que não nos pertence. E nós vamos fazer isto nesta hora. Vamos agradecer a Deus, entregando aquela porção que pertence a Ele, para que haja fartura na casa do Senhor. Vamos cantar e então logo estejamos cantando, o irmão já vai ter a oportunidade de estar cuidando de sua vida também nesta parte. Como é bom, meus irmãos, poder estar na escola bíblica dominical, que a gente aprende a como viver na presença do Senhor aqui. E nós vamos fazer isto nesta hora. Você vai ter esta oportunidade, este privilégio, estar fazendo a sua parte, cuidando de sua vida como crente, salvo, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos cantar? Se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé para adorar o Senhor. Quando os grandes homens te julgar, viram inimigo, o Senhor mandou que eles não temessem, pois daria a vitória. Lhe chamou a cantar uma nova canção.
somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, ergue a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. 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 A batalha é do Senhor, mas nós precisamos nos colocar à disposição dele, porque ele quer que nós estejamos à frente juntos nesta batalha e fazer a nossa parte. Vamos orar, vamos agradecer a Deus essas vidas que puderam chegar até o altar do Senhor, colocando aquela porção que pertence a Ele. Você não pôde trazer, não desanime, permaneça firme, porque o Senhor tem bênçãos para a sua vida ainda neste dia. Vamos orar nesta hora. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade em nossas vidas, Pai. Muito obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor tem dado ao seu povo de poder entregar ao Senhor seus dízimos e suas ofertas, e que, ó Deus, nesse dia de fidelidade ao Senhor, nós possamos, ó Deus, fazer prova de Ti, sermos gratos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos dá, dia esse que nós reconhecemos, ó Deus, o valor dos papais, que, ó Deus, todos eles possam ser abençoados pelo Senhor, possam ser sábios, ó Deus, em criar os seus filhos no temor do Senhor, possam, ó Deus, dar amor, dar o tempo precioso, cada dia mais escasso, mas dar o tempo a seus filhos, às suas famílias, ó Deus, tempo esse que nós devemos separar para a adoração ao Senhor também. Por isso, Deus, nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor nos dá todas essas coisas. O Senhor nos dá atenção, o Senhor nos dá o tempo, o Senhor nos dá amor. Nós te pedimos, ó Deus, muito obrigado, te agradecemos por cada família aqui nesse lugar. Muito obrigado, ó Deus, porque a família nasceu no coração do Senhor. E ainda que o mundo, ó Deus, lute contra essa instituição que nasceu no seu coração, nós, seus servos, continuamos agradecendo a Ti pela família. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado e nos feito experimentar neste lugar e nesse tempo. E em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Você pode se colocar de pé. Vamos adorar junto ao Senhor com toda a nossa gratidão. Que essa possa ser uma manhã de verdadeira adoração ao nosso Deus. Amém. Cante comigo. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus
para a honra e para a glória do Senhor. Vamos todos cantar bem bonito para Deus mais uma vez. Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. O Senhor está falando nessa hora. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. O Senhor está indo à frente, querido. Creia. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se. Todas as promessas do Senhor se cumprirão na minha e na sua vida. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Cante, cante. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia. Não há outro Deus poderoso como o Senhor. Não há outro Deus que garante a nossa vitória, porque Ele conquistou a vitória no seu sangue, pregado na cruz do madeiro. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus todo-poderoso para nos guardar, para nos livrar de todo o mal, nos garantir a vitória. Aleluia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor. Amém. Amém. Parabéns a todos os papais de nossa cidade, e em especial aos papais da Primeira Igreja Batista em Maricá. Sabemos que Deus tem bênçãos incontáveis para a sua vida. Que hoje seus filhos o abracem com todo amor, com todo carinho, revelando todo o amor que o Pai tem por você. Que você seja o sacerdote na sua casa. Que você conduza bem os seus filhos, bem a sua esposa, bem os seus negócios. Que você seja um exemplo e uma inspiração para todos na sua casa. Que Deus o abençoe. Seja feliz. Feliz Dia dos Pais. Um aplauso aos papais. Graças a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã, seguindo a nossa série Vencendo Obstáculos para Buscar ao Senhor. Vamos repetir isso? Vencendo obstáculos para buscar ao Senhor. Todos nós somos submetidos a dificuldades, a problemas, a grandes provações, e algumas delas querem criar em nós algo que se chama resistência pelo Senhor, pela igreja. Ouvimos alguma coisa bem parecida com isso
hoje pela manhã na escola bíblica dominical. E nós cristãos precisamos estar atentos a tudo que se levanta para nos afastar da presença do Senhor, do caminho do Senhor. Às vezes, até o que parece ser bênção é estratégia do diabo, nosso maior adversário, para nos tirar dos projetos que Deus tem para a nossa vida. Vale a pena ficar bem atento, porque quanto mais buscarmos ao Senhor e o nosso coração estiver debruçado sobre a palavra dEle, nossa mente, o nosso coração, mais o Senhor nos dará discernimento até mesmo das coisas boas que vêm sobre a nossa vida. São oportunidades que vêm, mas Deus tem sempre um caminho, às vezes, bem diferente, mesmo que esta seja a oportunidade da sua vida. Por isto é que o nosso coração precisa, em primeira instância, estar voltado inteiramente para o Senhor. Nossa alma, o nosso intelecto, nosso coração, 100% buscando ao Senhor. Aí Ele vai abrindo o caminho. Aí onde você pensa que tem um mar, Ele abre um caminho. Onde você pensa que tinha uma construção forte, ou uma fortificação, uma fortaleza, Ele vai lá e derruba a fortaleza. Porque é Ele que está indo à frente. E às vezes nós somos tentados a não obedecer a palavra. E hoje o tema, tanto da escola bíblica dominical, o centro dela, quanto a mensagem desta manhã, obedecendo para alcançar vitória. Repita isso comigo. Obedecendo para alcançar vitória. E eu quero então olhar para João capítulo 9, versos de 1 a 7. João capítulo 9, versos de 1 a 7. E este texto vai nos acompanhar agora pela manhã e também à noite. Vencendo obstáculos para buscar ao Senhor. Que som lindo. Só não pode ser sinal de celular, né? As crianças podem. Que bom. Vamos ficar em pé, queridos, para lermos esse texto. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Estejam assentados, que Deus abençoe o seu texto, o texto da sua palavra aos nossos corações. Vamos recapitular um pouquinho o que já ensinamos até aqui, o que aprendemos com vencendo obstáculos para buscar ao Senhor. Aprendemos com a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que sofria de uma hemorragia, 12 anos, aprendemos a vencer o medo para buscar ao Senhor. Aprendemos com o centurião a vencer a sua posição, a dizer com o coração e com a mente que Deus tem autoridade sobre o mundo espiritual e sobre o mundo físico. Aprendemos com Naamã a vencer o orgulho e seguir a orientação de Deus. Ele achou que lá na Assíria ele tinha rios, ele tinha lagoas muito mais importantes do que em Israel. E aquele homem aprendeu a vencer o orgulho e mergulhou 7 vezes num rio barrento, num rio dos mais sujos, porque era a vontade de Deus. Naquele rio, João Batista batizava pessoas. Aquele rio foi o rio onde Josué
fez lá a oração e o rio parou cá, não é? Naquele mesmo rio, o profeta Elias colocou a sua capa, passou a pés enxutos. Naquele mesmo rio Jordão, Eliseu, quando voltou, também fez aquele rio parar. Aquele rio recebeu Jesus. Jesus foi batizado no Jordão. Então, o nosso querido Naamã estava completamente errado, venceu o orgulho, mergulhou as 7 vezes e o rosto dele, a pele dele, todo o seu corpo ficou exatamente como a minha pele e a sua pele, pele de bebê. Pele de bebê. Venceu o orgulho. Aprendemos na última semana com Tomé. E nós ensinamos também sobre renúncia. Nós ensinamos em Tomé que Tomé não era uma pessoa descrente. Foi uma frase que ele disse que o marcou. Mas Tomé era um homem de muita fé, um homem corajoso e que renunciou também a tudo para seguir a Jesus, para fazer aquilo que Jesus havia mandado. Hoje vamos aprender com o cego a como obedecer para alcançar a vitória. E aquele homem teve que vencer muitas coisas, e estas coisas estão no texto que vamos meditar nesta manhã. O cego nos ensinará que todo aquele que é obediente à voz de Deus alcança a sua vitória, mas o obediente precisa renunciar, o obediente precisa abrir mão, o obediente a Deus vai enfrentar oposições severas. Não foi diferente com esse cego. O capítulo 9 de João é dedicado a mostrar quantos obstáculos esse cego de nascença precisou vencer após sua cura maravilhosa. Sua obediência, quando foi ao tanque de Siloé, trouxe-lhe a cura. Porém, daí para frente, seguiram-se perdas para buscar verdadeiramente ao Senhor. Então vamos às lições desse texto. Em primeiro lugar, aquele cego acreditou em Jesus. Ele era cego, não era surdo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Todas as vezes que eu e você abrimos a boca para falar de Jesus a alguém, saiba o propósito de Deus com aquela palavra que você está ministrando sobre a vida daquela pessoa, vai se cumprir. O propósito de Deus nunca falha. A cada palavra, a cada versículo, cada manifestação sua na direção do reino de Deus, em obediência à palavra, em amor às pessoas que estão à sua volta, esta palavra cumprirá todo o propósito de Deus. Por isto é que aquele homem, ele ao ouvir Jesus, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Quando ele foi, ele ainda estava cego e com os seus olhos untados. A lama cobrira o seu rosto, mas ele foi, porque Jesus mandou ir. E quando voltou, voltou vendo. O grande problema nosso em obedecer ao Senhor é que nós queremos fazer do nosso jeito e queremos que Deus abençoe do jeito dele. Não é assim que funciona. Funciona quando olhamos para a palavra e o que ele nos ordena, fazemos em amor e por fé. Aí esta fé dá luz à bênção e a bênção glorifica a Jesus. A bênção glorifica ao Pai. E depois que eu e você somos abençoados naquilo que pedimos, nós podemos nos preparar, porque as flechas virão, as pedras virão, as lutas virão, problemas diversos virão sobre nós. Por que, pastor, que virão? Porque nós estamos indo na contramão. Queridos, parem para pensar no que os textos bíblicos nos mostram desde os primórdios da nossa fé. Todo homem, toda mulher que intentou fazer aquilo que Deus queria, sofreu perseguição, sofreu ataques, padeceu. Por isso que eu e você não podemos ter aquela falsa ilusão
de que agora cristãos, de que agora na casa do Senhor não virão lutas, não virão pedradas, não virão perseguições. Muito pelo contrário, irmãos. É agora que vem, porque você está indo na contramão. Antigamente você estava indo no fluxo, não tem resistência nenhuma. Mas quando você se vira, o mundo todo vem contra você. E você precisa estar pronto e preparado como aquele cego. E você vai experimentar isso enquanto estivermos aprendendo com este cego. O cego se submeteu à forma como Jesus lhe quis curar. Jesus poderia ter dito a ele: vê. Como disse a Bartimeu e como disse a outros cegos. Mas Jesus escolheu submeter aquele homem cego de nascença a uma experiência que eu e você talvez disséssemos assim: nossa, que coisa mais nojenta, que coisa mais suja, cuspir no chão, fazer lodo e passar na minha vista, isso eu não aceito. Será que você não já disse isso para Jesus? Será que eu e você não já fomos submetidos a momentos em que a nossa vida está tão difícil e Deus nos dá a orientação por meio da palavra e a gente continua insistindo do nosso jeito? É tão simples amar, perdoar, obedecer, mas a gente não quer o método de Deus, a gente quer o nosso método. Já aconteceu isso com você? Nós endurecemos, nós não cremos de fato. Vem aí em 2019 a série O Cristão Ateu. O Cristão Ateu. E você vai entender por que é que nós entramos em crise muitas vezes como cristãos, porque não queremos nos submeter ao que Deus tem para nós. Paulo foi um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Depois que ele falou: olha, já morri, agora o meu viver é Cristo. Ele viveu uma vida de tranquilidade? Não. O que é que eu e você estamos esperando como fiéis seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus? Sombra e água fresca? Descanso? Não, irmãos. Este cego nos ensina que precisamos nos submeter à vontade de Deus em tudo. Não importa o que esteja acontecendo com você, não importa o que esteja acontecendo comigo, nós precisamos manter a nossa retidão. Ele permitiu a Jesus colocar o lodo em seus olhos, ele obedeceu à voz de Jesus, a palavra de Deus, e isso lhe trouxe luz. Do que eu e você temos nojo, disso mesmo fomos formados. Você é pó, eu sou pó, nós somos barro. E a saliva não era qualquer saliva, era a saliva de quem nos criou, de quem nos formou. Ele não pegou a água do tanque de Siloé e jogou no chão, foi Ele mesmo. Sabe quem foi que te criou lá no ventre da sua mãe? Você sabe? Quem sabe? Quem sabe dá um sorriso. Quem foi que te formou? Hein, Vera? Lá no ventre da sua mãe. Foi a sua mãe? Não. Foi o seu pai? Não. Quem te formou foi Jesus. Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. Se Ele diz para o filho: eu amo os meus filhos e tento de todas as formas apontar o caminho, mostrar o caminho, e quando eles obedecem, a gente celebra. É assim ou não é, papai? É assim ou não é? Mas quando desobedece, hein? Com todo o amor que você tem, o que dá vontade de fazer? E a gente faz. Mas amamos, queremos o melhor para eles, investimos neles, porque nós amamos, porque nós queremos que eles cresçam e sejam homens e mulheres amanhã cheios da unção de Deus, vitoriosos nessa vida. Nosso Deus nos ama e quer o nosso bem.
precisamos aprender a nos submeter a Ele como nosso Pai. Aquele cego acreditou em Jesus. Logo a seguir, ele testemunhou de Jesus. Você sabe que ele não viu Jesus, mas ele ouviu. Ouviu, obedeceu e voltou vendo, mas não viu Jesus ainda. Ele não tinha tido um encontro com Jesus após a sua cura. Mas ele já estava pronto para defender aquele que o curou da sua cegueira de nascença. O texto nos diz: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Você não ficava bebendo aí noite e dia sem parar? Você não fumava? Você não era um descrente? Você não temia Deus? Quem foi que fez isso? Eu encontrei com o Maicon. O Maicon me falou de um homem chamado Jesus. Depois ele me levou à igreja dele e eu hoje estou vendo o que eu nunca havia visto até aqui. Eu sou grato a Deus pela vida do Maicon. Eu sou grato a Deus pela vida do Fabiano. Eu sou grato a Deus pela vida do Joaquim. Eu sou grato a Deus pela vida do Francisco. Eu sou grato a Deus porque alguém me apresentou a Jesus. Jesus é a solução para esse mundo. Eu e você temos a luz para o mundo, nós temos o sal para esta terra, nós temos a salvação da nossa casa e às vezes, ou quase sempre, estamos abrindo mão da real solução e da real salvação para colocarmos outras coisas no lugar daquele único, que é quem vai de fato nos conduzir a todas as vitórias que a gente sonha para esta e para a vida futura. O homem chamado Jesus. Uma das primeiras atitudes de quem tem uma experiência com Jesus é dar seu testemunho e defender aquele que lhe trouxe vida, cura, salvação. Os que ainda não tiveram encontro semelhante rejeitarão ou vão buscar ao Senhor a partir de sua vida transformada. Você não era assim, assim, assim? Como é que você está assim, assim, assim? É porque assim, assim, assim eu estou depois que Jesus passou a habitar o meu coração. Há pessoas, irmãos, que mesmo crentes decidem permanecer incrédulos. Como assim, pastor? Mesmo depois que se converte, se batiza, escola bíblica dominical, seminário, doutorado, pós-doutorado, doutorado em divindade, existe isso, doutor em Deus, mas a vida está longe, não conhece o Deus que conhecemos, porque Deus não é estudo, Deus é relacionamento. Há pessoas sem nenhum estudo, mas com uma relação tão profunda com Deus, que causa espanto quando você se aproxima de pessoas assim. Geralmente são pessoas simples, humildes, que te constrangem de tanto que a fé abraçou o coração, a mente e a alma. Para buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, é necessário que o nosso intelecto, é necessário que o nosso coração, é necessário que todo o nosso ser se dobre totalmente a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o entendimento. A quem Deus quer se revelar? Àquele que obedece a sua palavra. Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos,
o Pai o amará. Eu vou amá-lo também. Nós vamos vir a Ele e vamos fazer dele nossa morada. Meu Deus, Jesus, Deus, quer ser o centro da nossa vida e nós podemos dizer não a Ele. Mesmo crentes, podemos nos afastar daquilo que é o centro do coração de Deus para o ser humano. Em último lugar, nesta manhã, aquele cego defendeu Jesus e sua autoridade. Ele creu em Jesus, ele testemunhou de Jesus e agora ele é um defensor de Jesus. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: que é profeta. No primeiro momento ele disse: o homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou os meus olhos, me mandou ir ao tanque de Siloé, eu fui e voltei vendo. Agora, diante das autoridades religiosas daquele dia, ele disse o seguinte: é profeta. Agora começou a crise. Porque se Jesus era profeta para aqueles dias, e aqueles doutores fariseus, aqueles homens da lei, admitissem que ele era profeta, eles teriam que se submeter, porque senão estariam indo contra Deus e o profeta de Deus. E aqueles homens religiosos que detinham o controle e o poder sobre o povo, rejeitaram as palavras do cego. Agora, ex-cego. Mas aquele homem estava pronto. Talvez o cego ainda não quisesse expor o que realmente estava claro para ele, mas dizer àquela altura que Jesus era um profeta faria aqueles fariseus refletir um pouco antes de condená-lo. E você vai entender que ele já sabia de que se alguém confessasse a Jesus, seria o que, irmãos? Quem se lembra? Seria expulso da sinagoga. O povo já o havia expulsado. Vocês vão ver que os pais dele também deixaram ele sozinho. E os fariseus, os líderes religiosos, que deveriam levar todo o povo a adorar a Jesus, reconhecendo o senhorio dele, era cego de nascença. Ninguém jamais havia feito isso. Mas eles escolheram, mesmo conhecendo toda a lei, mesmo conhecendo toda a palavra, eles escolheram rejeitar. Este homem, vamos ler juntos? Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Não vamos entrar no sábado, até porque é domingo, mas em momento oportuno falaremos também sobre isso. Em quarto lugar, ele enfrentou o abandono de seus pais. O povo não acreditou nele. Os fariseus rejeitaram. E agora, os seus pais. Prepare-se. Porque existem muitos obstáculos a serem vencidos por aqueles que abraçam a fé em Jesus. Vamos ler juntos? Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Enquanto não chamaram os pais do que agora via e perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos.
Ou quem lhe tem aberto os olhos? Não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. É como se os pais estivessem dizendo assim: ele é responsável pelo que ele disser. Pai e mãe, seu filho nasceu cego. Você conviveu com o seu filho cego a vida toda. E você, pai e mãe, teria coragem de fazer o mesmo que esses pais fizeram naquele dia? Eles não seriam mortos. Eles não teriam mais assento na sinagoga. E eles valorizaram mais a posição do que a cura do filho. Filho, quem te curou? Foi Jesus, mãe. Ele fez assim, assim, assim. Louvado seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome de Jesus. Eu posso perder a sinagoga, mas o meu filho recebeu uma bênção de Deus. Este é o Messias, o Filho do Deus vivo, que haveria de vir. Mas, às vezes, nós também tomamos exatamente o mesmo caminho desses pais. Quando a palavra de Deus nos manda ensinar aos filhos o caminho que eles devem andar, e nós insistimos com outras práticas, com outros lugares, com outras coisas que não são, de fato, aquilo que levará os nossos filhos à vitória. E nós precisamos mesmo de um batismo no Espírito Santo,
porque tudo isso aí é passageiro. Você não vai levar nada. Por mais linda e produzida que seja a tua casa, amanhã Deus vai te chamar. E tudo que você lutou e trabalhou tanto para possuir e ter, na verdade, ficará para aquele que vier depois de você. Conversando com um irmão da nossa igreja, eu perguntei a ele como é que ele fazia para comprar terrenos baratos, ver um bom negócio. E ele disse: compre de herdeiros. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Por que comprar de herdeiros? Porque herdeiro não sabe quanto custa. Herdeiro não sabe quanto custa. Aí entrega de mão beijada. E às vezes, queridos, a gente pensa que o que temos, devemos nos agarrar àquilo como se fosse eterno. E não é eterno. Passa e nós voamos. Abrir mão destas coisas. Mas ele dá um segundo exemplo. Também abandonar os pais. O abandono dos pais. Caso os pais não obedecessem à fé em Jesus, eles poderiam perder até a herança. Muitos filhos tiveram que pagar o preço por acreditar e seguir a Jesus. Notem o texto de João 9, 20 a 23. Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Você sabe qual é o risco que você corre de ser o primeiro cristão na sua família? De ser colocado de lado, de não mais ser convidado para participar das mesmas coisas que antigamente a família produzia e fazia. Você vai ser motivo de chacota, você vai ser motivo de riso. Aconteceu isso lá, Antônio Gama? Diácono Antônio Gama, aconteceu isso lá? Aconteceu isso com você também? Levante sua mão. Você foi o primeiro crente na sua casa e quando você se converteu, as pessoas da sua própria família se tornaram, quem sabe, os seus maiores adversários. Porque Jesus profetizou isso, ele disse que os maiores adversários do homem serão quem? Os da sua própria família. Então, seguir a Jesus, há pessoas, por exemplo, que deixam de lado o seguir a Jesus para não entristecer o pai, a mãe, o avô, a sua descendência, a sua árvore genealógica. E eles vão deixando de seguir a Jesus porque não querem abrir mão dos seus pais, mas é necessário. Mas a Bíblia também nos mostra, nos aponta neste texto que devemos deixar também irmãos. Observem bem que essa aqui é uma das partes mais difíceis para um judeu. Para um judeu, o vínculo familiar era altamente venerado, respeitado e seguido à risca por eles. Seguir a Jesus poderia significar perder esse vínculo, caso os demais da casa não aceitassem a fé nele. Vocês se lembram que se um judeu morresse sem dar, ou sem ter uma descendência, o irmão deveria ter um relacionamento com a sua mulher e agora dar descendência não a ele, mas à pessoa que havia morrido. Vocês se lembram lá dos filhos de Judá? Quem se lembra aí da história? E Onã, não é isso? Não quiseram dar descendência ao seu irmão. Deus matou os dois, tanto um quanto o outro, porque a lei e o que Deus queria era aquilo para aqueles dias. Então, se eu tinha minha vida e meu irmão Davi, né, vamos estar perto de mim, né? Davi morreu e não teve descendência, eu deveria abrir mão da minha vida e da minha descendência para dar descendência ao meu irmão e cumprir com a minha cunhada todos os deveres no lugar do meu irmão. Então, o vínculo de irmandade era fortíssimo, era altíssimo, e Jesus disse: você precisa abrir mão
disso também. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Tomé tomou essa decisão. Por isso que é uma injustiça pegarmos uma frase de Tomé e colocá-lo como alguém que era um incrédulo, um irresponsável, alguém que não merecia estar aonde estava. Eu e você não merecemos estar aonde estamos. Nós também somos exatamente como Tomé, e Ele tem nos usado exatamente assim mesmo, e Ele vai nos fazer crescer muito mais. Mas Ele também diz que deve deixar mulher. Como assim, pastor? Jesus queria que todos os homens se divorciassem, abandonassem suas esposas? Não. No mesmo caso, se esta não acatasse a fé do esposo, este poderia deixá-la desde que não se casasse com outra mulher. Outro caso também seria o abrir mão de casar-se para servir integralmente ao reino de Deus. Eu, por exemplo, na minha adolescência, imaginava assim: poxa, com quem eu vou me casar? Quem será a pessoa que vai caminhar comigo? Porque ninguém que casa se casa para separar, não é verdade? Eu vou me casar e vou me separar daqui a um ano. É verdade que no mundo tem uns contratos, né? Se ficar tanto tempo com fulano, ganha $1 milhão. Se ficar 6 anos, ganha 3 milhões. Já viu esses contratos loucos que o mundo faz? Eu já vi. Principalmente entre as classes muito altas, os riquíssimos e ilustríssimos artistas. Eles fazem isso. Mas ninguém se casa para se separar. Ninguém se casa para se separar. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, se você quer me seguir integralmente, abandone o seu plano de se casar ou de ter uma família. Por quê? Porque quem tem esposa deve honrar ao Senhor servindo integralmente a esposa. Quem tem esposo deve servir integralmente ao Senhor por meio do serviço à sua esposa. De sorte que não dá para fazer uma coisa separada da outra. Quem está solteiro cuida integralmente das coisas do Senhor. E quem se casa está agora cuidando de alguém que está ao seu lado, orientando, ajudando, sustentando, indo e vindo. Você tem um relacionamento, você não está enrolado não, tá, irmãos? Você não está enrolado. Você tem uma pessoa por quem você deve dar a sua vida, homens. E você, mulher, tem um homem pelo qual você deve orar, respeitar, amar, se doar. A lista é grande. E nós devemos amar tanto, a ponto de darmos a nossa vida por ela. O que Jesus está dizendo é que nós podemos abrir mão, se o dom que há em nós nos permite isso. O texto que lemos em 1 Coríntios 7, 27, versos 32 e 34, na parte A, nos ajudam a entender melhor isso. Olha o que Paulo diz: você está casado, não procure separar-se. Qual é o contexto aqui? Porque as pessoas estavam se convertendo a Jesus, se convertendo ao Evangelho, e ficavam na dúvida: devo permanecer casado com uma pessoa que não aceitou a Jesus, ou devo me separar? E Paulo está normatizando isso. Ele está criando ele está dando uma orientação à igreja para que eles não se separem. Cada um permaneça como foi chamado pelo Senhor. Estava casado quando Jesus te chamou? Permaneça casado. Não está casado? Se desejar ficar solteiro, fique solteiro. Agora, é crente. Agora vem aí a palavra do Senhor. Se você já é crente e você deseja ter um abençoado casamento, ore muito a Deus, vá no salão, faça suas unhas, faz um penteado bonito, fica bem bonita, amém, mulheres? Bem bonita, e conquiste o homem mais bonito da sua igreja, amém? Agora, dá uma olhadinha na mão esquerda dele, se tiver aliança lá, nem olhe, passe longe. Sabem por quê, queridos? Muitas mulheres e muitos homens
não podem dar 100% das suas vidas, porque um não obedece à fé. Então nós precisamos ter preocupação com isso e ensinar sobre estas coisas. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Gostaria de vê-los livres de quê, irmãos? Preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está o quê? Dividido. Mas não fala apenas de mulher, fala também de filhos. Abrir mão de constituir família por causa do reino. Não há nada melhor que você ver uma menininha ou um menininho correndo com os seus traços. É tão legal quando alguém chega para você e fala assim: poxa, é a tua cara. Não é bom? Por exemplo, eu não acho o Arthur parecido comigo, mas uma pessoa, não sei se foi para me agradar, disse assim: pastor, olha a tua cara. Aí eu falei assim: Senhor, tem misericórdia, ele é muito bonito. Mas quantos pais temos aqui? Pai e mãe, vamos lá, levanta a mão aí, olha aí. Não é legal quando alguém chega para você e fala assim: poxa, é igualzinho a você, até o jeitinho de falar, até o jeitinho de correr, não é bom? Agora imagine você receber um chamado de Jesus e Jesus dizer para você assim: olha, abra mão de constituir família, abra mão de ter filhos, não faça isso. Se Jesus falar com você isso, não tenha medo, não tenha medo. Ele vai suprir toda a sua carência, tudo Ele vai suprir. Esse dom, o apóstolo Paulo vai dizer mais tarde, que não é de todos, não é de todos. Permanecer solteiro e sem nenhuma inclinação carnal, sem nenhum desejo sexual, não é para todos, é para alguns apenas. E manter-se reto, sem conhecer mulher, sem conhecer homem, é para poucos, muito poucos. Observem o que Paulo diz em primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 7 a 9. Vamos ler juntos? Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem... Está dando para ler aí? Vamos lá, todo mundo falando, todo mundo mexendo a boca. Vamos lá? Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então é melhor de fato casar. É saudável programar, sonhar ou planejar ter filhos, porém a alguns será necessário, em alguns momentos, abrir mão destes, a fim de obedecer a um chamado do Senhor. Isso aconteceu com Moisés, quando teve de deixar seus filhos com Zípora em Midian e voltar ao Egito. Ele teve que deixar. Paulo atribuiu ao celibato um dom, não um mandamento. Deus abençoa tanto ao solteiro quanto ao casado. Mas quem está totalmente consagrado ao Senhor sofre menos e possui muito menos preocupações do que aquele que é casado. Mentira ou verdade? Claro que é verdade. É bem verdade que alguns homens não chegariam aonde chegaram se não tivessem uma mulher indo à frente dele. Não é atrás não, irmãos, e nem do lado, é à frente mesmo, né, Kel? É verdade. A mulher sábia edifica a casa. E é assim que temos vivido para a glória de Deus. É uma bênção ter uma mulher sábia e dedicada ao Senhor. Agora, abrir mão de tudo isso, diz-nos o texto que há uma recompensa. Você abre mão de coisas, você abre mão de esposa, de filhos, de planejamento, de uma série de coisas desta vida, porque há uma garantia, há uma promessa. Isso não é feito de forma aleatória e para inglês ver, não.
é promessa de Deus para aqueles que assim vivem. Observem, Lucas 18:30, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Pedro, Tomé, João, Tiago, Felipe e os demais ouviram essa graciosa promessa do Senhor, mas deveriam manterem-se focados no envio deles ao mundo. O discípulo de Jesus segue os seus passos, realiza a sua obra e vive para agradar seu Senhor. Deus o abençoa durante toda a jornada, ainda que nela existam momentos de terrível dor. Conquanto Deus nos prometa que nesta geração, neste tempo, ganharemos muitas coisas, vamos ter muitas coisas boas, as coisas materiais também teremos, mas o cristão, o discípulo de Jesus, ele não vive atrás das coisas desta vida, ele vive pensando nas coisas que são de cima. Em primeiro lugar, ele busca o reino de Deus, e as outras coisas vão sendo acrescentadas a ele. Vão sendo acrescentadas. Observem Atos, capítulo 21, versos 30 a 32. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de quê? Espancar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu a seguinte profecia da parte de Jesus. Ananias deveria batizá-lo e dizer para ele o quanto ele iria sofrer por causa do reino de Deus. Você sabe muito bem que o apóstolo Paulo, enquanto um zeloso fariseu, observador profundo da lei, ele matou, ele arrastou de dentro das casas os cristãos, prendia, amordaçava, fazia, acontecia, até que um dia ele caiu, literalmente, do cavalo, e ali foi chamado por Deus para uma obra que nenhum outro apóstolo passaria, e nem eu e você passaremos por 1% do que ele passou em toda a sua vida. Naufrágios, apedrejamentos, espancamentos. Uma vez ele foi apedrejado de tal forma que ele se fingiu de morto. Se fingiu de morto. Daqui a pouco, quando ele percebeu que não estavam vindo mais pedradas, ele levantou o olho, sacudiu a poeira e saiu fora. Se lembra de Davi? Quem se lembra aí de Davi? Davi foi parar lá no território dos filisteus. Chegou diante do rei Aquis. E Aquis falou assim: agora eu mato esse sujeito. O que Davi fez? Para se safar? Se fingiu de louco, começou a... Você já jantou ou não, né? Começou a espumar, se fingiu de louco mesmo. Aí o rei disse assim: bota esse maluco para fora, tira ele daqui. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, igual a mim e você. Mas para permanecer vivo, ele também usou desse expediente. Paulo também fez o mesmo, e outros servos de Deus também, por causa da sua vida, tiveram que dar algumas voltas e fizeram assim. Mas vejam bem, irmãos, embora haja o compromisso de Deus em nos abençoar materialmente, a verdade da nossa vida e da nossa existência é que nós não devemos nos preocupar excessivamente com as coisas desta vida, porque o nosso Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Continue servindo, continue trabalhando. Embora o texto de Lucas 18:30 seja uma promessa clara e objetiva de Jesus para esta vida e a vindoura, andar próximo e assumir-se cristão de fato, diante do mundo, o levará a estes momentos de dor e aflição. Porém, o mesmo apóstolo Paulo nos ensina, e eu quero que você leve isso para sua casa nesta noite. Observe esse texto lindo do apóstolo Paulo. Porque para mim tenho por certo
que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Quem aqui é da época da máquina de fotografar? Quem aí? 12 poses, 24 poses. Aí quando aparecia alguém mais rico, 36 poses, né? Aí aparecia aquela câmera, não era isso, Luciano? 36 poses. Aí naquela época, você batia todas as fotos, não é verdade? Vocês batiam cada foto pedindo misericórdia ao Senhor, para não queimar aquele negócio, não é verdade? Os adolescentes nem sabem do que a gente está falando, nem sabem, eles estão rindo ali, mas nem sabem do que se trata. É igual a Maria Alice lá em Salvador, né? Ô pai, como é que vocês faziam quando não tinha internet? Boa pergunta, né? Como é que vocês faziam? Eu falei assim, olha, era uma vida muito boa, muito agradável, mas não me pergunte como é que a gente fazia. A gente saía de casa de manhã, voltava à noite, sem ninguém se comunicar e dava tudo certo. Combinava tudo de manhã e ai de quem mudasse o itinerário durante o dia, né? Então, a nossa expectativa era que todas aquelas fotos ficassem o quê? Boas. Quem aqui é desse tempo e quando foi revelar as fotos estava tudo queimada? Que frustração! Aquele aniversário de 15 anos, aquela boda, aquele encontro de família, foi tudo por água abaixo. Por quê? Na hora da revelação, se perdeu. Só que as coisas de Deus que serão reveladas a nós não